O tema de hoje, as pessoas mudam com o casamento? Ixi, muda ou não, hein? Fernando, você mudou no seu casamento ou não? Quanto tempo de casado você já tem? Ué, já tenho 28 anos. 28 anos. E tenho 8 de namoro. 28, com 8, 36. Você 36 conhece a mesma anos. pessoa. Eu conheci a Eliana quando ela tinha 12 anos de idade. 12 anos. E eu tinha 15. E ali começou. Aí começou a estar até essa hoje. História toda. Isso. Bom, pra você, mudou ou não? O que muda? Ô Faria, o que faz mudar muito no casamento é a questão antes do casamento, é o namoro, é o período. Porque antigamente tinha um período longo de namoro e hoje as pessoas estão namorando com muito pouco tempo. Então o que acontece? De forma natural, gente, procura entender que isso é natural, tá? As dissimulações que as pessoas têm antes de casar. Então, por exemplo, às vezes o sujeito ele é muito autoritário, o namorado, e aí ele se mostra o quê? Ele se mostra brando, calmo, dócil. Você está entendendo? Antes do namoro. Às vezes a moça também ela é muito chata, muito autoritária, e ela se mostra dócil. Tá? Então, quer dizer, é normal, no período do namoro, que é aquele período que os namorados eles tentam um encantar o outro, viu, Faria? É um jogo de encantamento. Sedução total. De sedução. Então, quer dizer, é normal as pessoas afivelarem, uma máscara. Tá certo? Não, é uma máscara de dócil, de compreensivo, tá? Às vezes o sujeito, ele bebe muito álcool, tá? Então ele não se mostra como tal. Às vezes o sujeito é usuário de droga ilícita antes de casar, então ele esconde isso. Tá certo? Então, quer dizer, tanto a mulher quanto o homem, eles procuram esconder o que? Os defeitos. Como você mesmo disse, é um jogo de sedução. É um jogo de sedução. Ela faz tudo para ele faz tudo para ela. Isso. No namoro. No namoro, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando o sujeito coloca aliança, você está entendendo? Quer dizer, que não precisa mais daquele jogo de sedução, que a pessoa acredita, olha bem, que ela tomou posse da outra pessoa, né? Aí ela começa naturalmente, as máscaras começam a cair. Então, por exemplo, o rapaz que era dócil, ele começa a se mostrar um pouco autoritário. Ele já chega para a mulher e fala assim, eu não quero que você trabalhe mais, você vai cuidar da casa. E às vezes a mulher ela tem uma profissão, tudo que ela já está trabalhando, e para não brigar muito com o marido, ela vai e faz a besteira, olha bem, de sair do emprego para ficar em casa tomando conta. Coisa que no namoro ele não tinha cobrado. Exatamente, mas depois ele começa a cobrar a mulher e vice-versa também. Às vezes a mulher fala, mas eu não gosto que você vai lá no barzinho toda quarta-feira. Porque o que acontece é o seguinte, se uma mulher ela tem um namorado que toda quarta-feira gosta de ir no barzinho... Aquele famoso jogo de bolas na quarta-feira. Isso, aquela coisa e tal. Quando casa, você pode ter certeza que esse cara vai querer ir na segunda, na quarta e na sexta. Tá certo? E aí ela já começa a decepcionar. Então, quer dizer, o primeiro ano do namoro, viu, Faria, geralmente é um ano de adaptação, é um período de adaptação, mas é um período também de grandes decepções. Tá certo? Então, as pessoas, antes de casar, elas já têm que começar a entender isso. Tá certo? Que não é fácil. Tá? Existem vários desafios que a pessoa tem que enfrentar para poder ter uma vida a dois. Ou seja, essa transição da vida de solteiro para a vida de casado é complicada, é complicada, difícil, Faria. Né? Por isso, muda a rotina, né? Muda. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, os homens eles tinham a obrigação, quando eles se casavam, de ser o cabeça financeiro da casa. Quer dizer, a obrigação financeira ficava por conta do homem. E a mulher? E a mulher trabalha isso, a mulher é a dona de casa. Isso antigamente. Hoje, felizmente, isso já está acabando. Felizmente mesmo? Felizmente, porque antes era uma questão muito triste. Porque a gente vê hoje pessoas idosas, muitas vezes, principalmente mulheres, cheias de arrependimento por não ter dado sequência na sua profissão, no estudo. Mas eu larguei por causa do meu marido, minha família, e hoje eu estou aqui, não tem nada, meus filhos me abandonaram, meu marido morreu, fiquei viúva. Você entendeu? Então, quer dizer, na minha opinião, a mulher ela não deve abdicar dos seus dons, tá certo? Da sua inteligência, do seu trabalho, da sua profissão, tá?
ela tem que entrar no acordo, procurar entrar no acordo antes de casar. Podemos dizer que antigamente o homem era mais machista, de manter a mulher dentro de casa, e hoje ele tem que se adequar à realidade. Exato. Então o homem era machista, tanto é que antigamente já tem uma brincadeira, né, Faria? O sujeito ia casar, aí os amigos falavam, o fulano vai se enforcar. Olha só, gente, enforcar, quer dizer, morrer. Morrer é o quê? A coisa pior da vida dele. Como se fosse uma coisa pior. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que entender que quando ela vai casar, ela tem que pensar numa fusão de estilos de vida, tá certo? Ela tem que procurar o quê? Ter aquela pessoa, ver aquele cônjuge, aquela pessoa como amigo. E procurar entender que as coisas vão ter que mudar, porque vai haver uma fusão. E nessa tá fusão certo? Uma divisão, né, de Exatamente. responsabilidades em todos os assuntos da casa ali. Exatamente. Da vida do casal. Exatamente. Então, quer dizer, muitas vezes o filho vem antes da hora, aí já começa uma confusão, um jogar a culpa no outro. Você está entendendo, Faria? Então, as pessoas têm que entender que o casamento é uma coisa que tem que ser trabalhada antes. Porque muita gente fala, não, fulano, ele gosta de beber uma cachaçinha, depois que casar eu vou consertar ele. Oh, lê do engano. Tá? Pode piorar ele, né? Claro, geralmente, porque aí ela vai cobrar aí que ele vai afundar na cachaça mesmo, tá certo? Então, quer dizer, se a pessoa, por exemplo, tem um namorado, tá? A mulher tem um namorado que é usuário de droga, não pense você, viu, moça, que esse rapaz, depois que casar, ele vai consertar. Ilusão, tá certo? A tendência é piorar, tá certo? Então, as pessoas têm que entender isso, aproveitar o período de namoro, procurar conhecer aquela pessoa que você está namorando, tá certo? Conhecer a família dele, saber se ele trabalha, onde ele trabalha. Existe média para isso, Fernando? Porque você disse agora há pouco, e está repetindo, essa questão do namoro, da importância de se conhecer ali o parceiro, parceira, né? Claro. Mas o que a gente observa é que você fica, às vezes, 30 anos com a pessoa, você não a conhece na sua totalidade. Mas o namoro é a fase principal ali para você saber o que você quer. Gente, o namoro é a fase de pré-adaptação para o período conjugal futuro. Então, quer dizer, o namoro é uma fase que você tem que procurar conhecer a pessoa, conhecer o estilo de vida, porque não adianta a gente pensar que duas pessoas opostas, de caráteres opostos, elas vão se dar bem no futuro, na vida conjugal, porque isso aí vai dar problema, dentro de poucos anos já começa o problema. Então, quer dizer, se você vê que o seu parceiro, seu namorado ou namorada tem um estilo muito diverso do seu, não adianta querer mudar, porque ninguém muda ninguém. Ou se adapta, ou procura outra coisa, tá? Porque estilo de vida é muito importante na vida do casal. Outra coisa também, no período de namoro, Faria, a pessoa tem que procurar criar uma amizade muito grande. Em vez de ficar preocupando só com sexo, tá certo? Querendo colocar o carro adiante dos bois, tá? Que é o que está acontecendo muito hoje em dia, tá? Procurar conhecer a pessoa, ter amizade, aprofundar a amizade com aquela pessoa, conhecer melhor, você entendeu? Os gostos, o estilo de vida, tá certo? Quem é ciumento no namoro, piora depois do casamento? Geralmente pior. Ô, gente, procure entender que o período de namoro é o período de encantamento. Tanto a moça quanto o rapaz procuram encantar o outro. Um encanta o outro. Quer dizer, encantar, gente, lembra que a palavra encantar é o quê? Ela lembra magia. Você não está mostrando como é um encantamento, é uma magia, tá certo? Então, o que acontece? Se a moça ou o rapaz notam que aquela pessoa que eles estão tentando ali entrar no entendimento tem defeitos graves, pode ter certeza, gente, que após o casamento, esses defeitos que eram desse tamaninho antes, vão ficar desse tamanão, vão crescer. Por quê, gente? É porque quando casa as máscaras vão para o chão, tá? A pessoa joga a máscara no chão. Às vezes joga na hora na hora da lua de mel, a pessoa já tem uma bruta de uma decepção. Você está entendendo? Você aí pode ter certeza, viu? Nos sites de relacionamento aí, amanhã a demanda vai estar grande, porque o que vai ter de gente terminando relacionamento depois da entrevista de hoje. Gente, mas é uma realidade. Mas é a realidade. É a realidade. Pior que é verdade. Gente, tem mais de 20 anos que eu mexo com essa área, gente. A gente vê casos e casos e só
muda de nome o caso, tá? Muda de coisa, mas é tudo um padrão. Você está entendendo, gente? Então, vamos procurar o quê? Aproveitar o período de namoro e abrir bem os olhos. Com certeza. Bom, o tema de hoje, já deu para perceber, é um tema bastante interessante, né? Puxa para cá, Cássio, nós dois aqui. Bom, as pessoas mudam com o casamento? É o tema que o Fernando trouxe para nós aqui hoje. Fernando, o primeiro ano de casamento geralmente é o ano assim que a gente pode dizer de adaptação? Ô Faria, é um ano de adaptação, sim, tá certo? Aliás, é um grande desafio, tá? Para o casamento é o primeiro ano, tá? Que é o ano que a gente tem que procurar o quê? Primeira coisa é cortar o cordão umbilical com o papai e com a mamãe, tá certo? Para que a gente possa entrar num período de fusão com o cônjuge, tá? E nessa fusão a gente tem que trabalhar o quê? A cumplicidade, a amizade, tá certo? A alegria, a brincadeira entre os cônjuges e tal. E evitar o quê? Evitar a interferência tanto do papai e da mamãe, de um do outro, tá? Que acontece muito no primeiro ano de casamento. Geralmente é assim a mãe mesmo. do rapaz querendo levar um bifinho lá para a moça fazer. Ah, meu filho está meio magro. Vai tal. tirando a responsabilidade do casal. Né? E Isso começa é a interferir. É. Tá? Então o casal ele tem que ter maturidade e lembrar o seguinte: a partir do momento que o juiz declarou marido e mulher, você tem que lembrar o seguinte, que a sua família passa a ser você e o seu marido e os filhos que virão, tá? Papai, mamãe, irmãos, titio, vovô, vovó, passa a ser o quê? Parentes, tá? Então a gente tem que entender isso, ter essa maturidade, tá? De não permitir o quê? Interferência dos pais na convivência conjugal, tá? Porque, que é o que mais acontece. Que é o que Fernando. mais acontece, infelizmente. E é a causa, uma das principais causas de separação. De separação, porque depois a mãe interfere, a sogra de um interfere no corpo. Ah, meu filho, minha filha. Na rotina da casa. Na rotina, entra. Tem pais, por exemplo, pais de cônjuges, por exemplo, que entra na casa sem bater. Eu já vi muito caso desse assim, pessoa me contando, relatando. Ah, minha mãe chegou aqui em casa e me pegou com a minha mulher na cama. Veio trazer não sei o que pra gente comer. Ora, a impressão é que é a casa dos Exato. pais também, então, né? quer dizer, não dá a chave para os pais, né? Pra começar a disciplinar os parentes. Irmão, pai, mãe, tá? Para aquilo ali não interferir. Isso é um grande desafio no primeiro ano do casamento. Ô, Fernando, e o comodismo é natural durante o casamento? O comodismo ali? O comodismo, viu, Faria, é aquilo que eu falei antes, que é a questão das máscaras que vão caindo. Porque dá muito trabalho, viu, Faria, a gente ficar segurando uma máscara o tempo todo. Tá certo? Dá muito trabalho. Você gasta muita energia, principalmente a mulher e também o homem. Tá? Então, no período de namoro, é aquele período que a mulher se esmera, tá certo? No tratamento dela mesma, na vaidade dela. O homem também se esmera no mostrando o lado negativo dele. Então, quer dizer, o primeiro ano do casamento, a gente tem que entender que é um ano de adaptação. Agora, Fernando, fala para nós aqui. Já é um desafio, portanto, tem mais desafios aí durante o casamento? Tem a falta de comunicação, Faria. As pessoas têm que aprender a se comunicar, aprender a entender a característica um do outro. Porque tem mulher, por exemplo, que é mais, vamos dizer assim, mais sensível, que é mais melosa, tá? E tem homem que é mais assim, que não gosta de muito toque. Então as pessoas têm que começar a entender as características um do outro e não achar que isso é defeito, é uma característica, tá certo? Então procurar entrar mais em sintonia, um procurando levantar a moral do outro, tá? E lembrando que o casamento é essa parceria que pode durar a vida inteira, se for bem conduzida no começo. As pessoas mudam com o casamento, é o tema que o Fernando trouxe para nós aqui, debatemos no programa. Só para encerrar aqui, o último desafio com relação às pessoas que estão no casamento. O Faria, o maior desafio é a honestidade. As pessoas têm que procurar manter uma honestidade absoluta com os parceiros. Tá? Isso aí é uma garantia para que aquele casamento possa ter um futuro. Tá? Principalmente com a chegada dos filhos, tá certo? Evitar ter preferência com um filho ou com outro. Então é por aí vai. Isso é um assunto que a gente pode complementar, mas num outro programa. Tá certo. A questão da criação dos filhos.